Fala galera do hashtag PenielKids. Para quem não se lembra de mim, o meu nome é Felipe. E hoje estou aqui para continuar a história de Neemias, que a gente começou a ver lá no nosso primeiro encontro, né, com a tia Aline. E vamos relembrar um pouco sobre Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. E qual que era a função do copeiro do rei? Aqui, nessa imagem, ele está servindo uma taça para o rei. Mas ele tinha uma função mais importante, que era provar o vinho. Para que o vinho, se tivesse envenenado, não matasse o rei, né? Que o rei não morresse. E assim ele pudesse ter uma vida longa e próspera. E, como nós estamos vendo aqui, Neemias sempre trabalhou muito feliz. Ele era contente por ser o copeiro do rei. Mas houve um momento que ele ficou bastante triste, que foi quando o irmão dele, né, chegou até Neemias e contou que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos. Então Neemias, que era muito fiel a Deus, ele orou a Deus. Mas ele orou por quanto tempo? 5 minutos? 30 minutos? 2 dias? Não, ele orou por cerca de 4 meses. Foram 4 meses de joelhos dobrados, procurando a Deus, buscando a Deus e apresentando tudo aquilo que ele sentia de tristeza para Deus. Porém, em um certo dia, ele estava trabalhando e ele estava, olha só, trabalhando muito triste. E o rei notou o semblante de Neemias. Então o rei perguntou: o que está acontecendo com você? Por que você está com esse rosto abatido, triste, chateado? Então Neemias, ele responde para o rei da seguinte forma. Está lá no capítulo 2, no versículo 3 de Neemias. E diz assim: como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então, Neemias apresentou para o rei os motivos pelo qual ele estava triste. Então o rei pergunta, né, o que você gostaria de pedir? Olha, esse é um momento que é muito perigoso para Neemias, porque o rei deu a oportunidade de Neemias fazer um pedido para o rei. E Neemias, dependendo do pedido, ele poderia ser destituído do cargo, ele poderia sair do cargo. O rei poderia falar assim: esse é o seu pedido? Então eu não quero mais você como copeiro. E a gente sabe que ser o copeiro do rei é muito importante. Então, qual que é a reação de Neemias? Ele já pede assim de cara? Neemias, ele novamente ora a Deus. Eu acho que ele não se ajoelhou ali nesse momento, mas ele fez uma breve oração a Deus, apresentando para Deus os seus pedidos. E então, ele volta para o rei, né, naquele momento, e diz assim, que está lá no versículo 5 de Neemias, do capítulo 2 de Neemias. Se for do agrado do rei, e se o seu servo, que é Neemias, puder contar com a sua benevolência, que o rei me deixe ir à cidade onde estão sepultados os meus pais, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha só, olha o perigo desse pedido de Neemias. O rei pode ficar muito bravo com esse pedido, porque é um cargo de muita confiança. O rei confia demais em Neemias. E pode ser que o rei não queira deixar Neemias ir, né? Então, né, o rei, que a rainha estava junto dele, né, pergunta, está lá no versículo 6, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Então, Neemias, ele marca uma data de retorno. Mas e agora? Será que o rei vai deixar Neemias ir? Ele pediu para Deus que o rei pudesse ser benevolente com ele. Então, o rei permite que Neemias vá. Mas olha só, não só isso. Neemias também fez um outro pedido a Deus, ao rei. Ele diz assim, ó, está lá no versículo 7. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos governadores para que me deixem passar
eles tinham que pedir autorização para os governadores para que Neemias pudesse passar, né? E chegar até Judá. E também uma carta para Asaf, que era um guarda florestal, para que Asaf pudesse dar a Neemias a madeira para que ele pudesse reconstruir os muros, os portões e tudo mais o que for necessário, né, para que ele pudesse reedificar, reconstruir os muros. Só que o rei não somente deixou Neemias ir, como colocou à sua disposição alguns cavaleiros. E esses cavaleiros vão proteger, vão escoltar Neemias durante toda a sua viagem. Olha só como que o rei foi bom para Neemias. E aí, Neemias, ele reconhece que Deus foi bondoso para com ele, né? Que foi graças à misericórdia, ao favor de Deus, que o rei foi benevolente para com ele. Então, eles foram e se encontraram, né, com os governadores. E os governadores, que eles tinham os nomes de Sambalate, né, e Tobias, eles não ficaram assim muito confortáveis. Por quê? Porque a autoridade deles poderia ser afetada, né? O rei permite que o copeiro vá até Jerusalém reconstruir os muros. A autoridade deles poderia ficar um pouco abalada. E agora, será que Sambalate e Tobias vão deixar Neemias passar e ir até Jerusalém para reconstruir os muros? Isso nós vamos ver no próximo capítulo, no próximo episódio do #PenielKids. Mas, voltando para a missão de Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém, tem um personagem muito famoso nosso, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que teve uma missão muito parecida com a de Neemias. Neemias queria reconstruir os muros e Jesus veio para reconstruir, né, para edificar, para construir o reino de Deus. Neemias, ele correu o risco de perder o seu posto, perder o seu cargo de copeiro. Então, ele ofereceu assim, como um sacrifício esse seu cargo. Jesus, ele abandonou o local onde ele morava, que era o céu, veio aqui até a terra, em carne e osso, assim como eu, como você, viveu uma vida perfeita, de retidão, e ele correu riscos, né, de ser humilhado, de sofrer dores físicas. Mas tudo isso foi para que o reino de Deus pudesse ser trazido até a terra, edificado, construído. Edificar significa construir, né? E olha só o que diz no livro de Efésios, no capítulo 2, nos versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Hoje nós pertencemos à família de Deus. E nós somos edificados, construídos, né, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ué, mas o que é essa pedra angular? Pedra angular era uma pedra que tinha um ângulo perfeito e que era colocado para que as paredes do prédio, da casa, ficassem todas alinhadas, todas retinhas, sem nenhum defeito, que elas não ficassem tortas, né? E Jesus Cristo é essa pedra angular, que deixa toda a construção, toda a edificação retinha, no qual todo o edifício, todo o prédio, toda a casa é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Jesus Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus e do seu Espírito. Então, Jesus, né, Neemias, ele veio tinha como missão reconstruir os muros, e Jesus teve como missão construir o reino de Deus aqui na terra. Gente, vamos ver se Sambalate e Tobias vão permitir que
Neemias alcance, né, Jerusalém, reconstrua os muros, e a gente vai acompanhar isso no próximo episódio do hashtag PenielKids. Tchau, tchau, gente!